Olá, eu sou Raul Ferraz, você está assistindo o videocast Habeas Data do portal Dio Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Milene Dias da Cunha, conselheira substituta do Tribunal de Contas do Estado do Pará, mestre em ciência política, especialista em direito público, secretária-geral da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, docente e autora de artigos e conferencista. Olá, doutora Milene, é um grande prazer tê-la aqui. Como vai? Vou bem. Na verdade, o prazer é todo meu, uma oportunidade ímpar de falarmos de um tema tão importante, ainda mais às vésperas de uma COP30 que vai ser realizada aqui no estado do Pará, na nossa grande e linda Belém. Por falar em COP30, todos nós sabemos, né, que a COP30 ocorrerá em Belém, em novembro próximo, onde serão abordados temas cruciais sobre desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, qual a importância da gestão governamental quanto às compras públicas para o desenvolvimento sustentável dos estados e dos municípios? Ou melhor, do estado e do município e dos municípios. Então, esse tema é um tema muito importante, inclusive é o tema do artigo que escrevemos nesse livro de coautoria, né? Uma obra coletiva do direito administrativo do Estado do Pará. E o papel do Estado ele é essencial para que isso aconteça, né? A partir da nova lei de licitações e contratos, a lei 14.133, ela trouxe a sustentabilidade como um dos vieses transversais em todas as compras públicas. Então, a gente percebe que a legislação que envolve licitações e contratos é mais do que uma licitação meramente procedimental, no sentido de definir os procedimentos para a realização das compras públicas. Muitas das vezes, a lei de licitações e contratos acaba sendo também uma lei que acaba implementando políticas públicas essenciais, né? Quando ela diz ali que devemos dar uma certa margem de preferência para as pequenas empresas, empresas de pequeno porte, no sentido de que é um incentivo à sustentabilidade econômica, na medida em que traz também políticas afirmativas para as margens de preferência, como preferência para empresas critérios de desempate para empresas que tenham em seu quadro de pessoal mulheres vítimas da violência doméstica. Então, também é uma forma de se trazer uma sustentabilidade do ponto de vista social e não apenas a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, quando ela exige para a análise das propostas o ciclo de vida do objeto que está sendo licitado. Então, o Estado ele acaba sendo um fomentador, né, um implementador da sustentabilidade por meio das contratações públicas. Principalmente quando a gente considera que aproximadamente 13% do nosso PIB, ou seja, 13% do produto interno produzido no Brasil, vem de contratações públicas. Então, o Estado ele é mais do que um realizador, ele também é um fomentador para que políticas públicas do ponto de vista social, econômico e ambiental sejam também incorporadas e avaliadas em todo o processo licitatório. Exatamente. Como os municípios brasileiros têm adotado assim, procedimentos previstos na nova lei de licitação e contratos quanto a aquisições sustentáveis? Fala isso para a gente, porque a senhora tem uma experiência muito grande no Tribunal de Contas do Estado e por lá isso tudo passa, né? As contas, as compras. Então, como é que a senhora enxerga isso? Então, assim, a partir da publicação da Lei 14.133, houve um período de transição para que os estados e municípios começassem a realizar suas licitações com base nessa nova legislação. Então, num primeiro momento, a gente percebe o quê? Uma baixa adesão, né? Até porque a Lei de Licitações e Contratos, a nova lei, ela levou um tempo para criar uma regra de transição e para exigir uma implementação efetiva. Então, desde o ano passado, todos os estados e municípios passaram a obrigatoriamente terem que adotar essa nova legislação. Então, a gente percebe que no que diz respeito às licitações do ponto de vista da sustentabilidade, ou seja, a implementação de procedimentos, desde o termo de referência, passando pelo estudo técnico preliminar, a incorporação desses procedimentos e exigências nos novos editais de licitação, ainda não é totalmente alcançado pelos municípios brasileiros, né? No caso do estado do Pará, nós temos um levantamento, inclusive, que foi realizado, em que apenas 47% dos municípios do estado do Pará adotam procedimentos
do ponto de vista da sustentabilidade nos seus editais de licitação. Sim. Então, a gente ainda tem caminhado buscando esses avanços, buscando a conscientização por parte dos municípios brasileiros e de modo também a capacitar, né, os gestores públicos municipais e estaduais para que as licitações públicas, né, as contratações de um modo geral possam incorporar cada vez mais esse viés da sustentabilidade no seu modo de planejar e também no seu modo de fazer as contratações públicas. Então, a gente tem caminhado numa evolução gradativa em relação a isso, mas não é algo que esteja totalmente incorporado, né? Ainda há algo que carece de planejamento, de estruturação e de cobrança também mais efetiva por parte dos órgãos de controle. Doutora, o que é necessário ainda para implementar essas aquisições sustentáveis? Eu acho que, do ponto de vista normativo, a gente já tem um caminhar bastante avançado. Mas precisamos, como se diz, não basta apenas o normativo, né? A gente precisa sair do mundo normativo e ir para o mundo prático do dia a dia. Então, para que isso realmente possa acontecer, eu acho que um dos primeiros passos que a gente precisa é a ampliação da capacitação. A capacitação dos agentes públicos, né, dos gestores públicos, daqueles que lidam no dia a dia da licitação. A gente fala, né, da linha de base, né, quem operacionaliza o processo de licitação precisa realmente estar capacitado para entender realmente como incorporar o viés sustentável nos termos de referência, nas cotações que são realizadas, no estudo técnico preliminar que precisa ser feito antes de elaborar e toda a fase de planejamento do processo licitatório antes de ser lançado o edital, né? Como fazer cláusulas contratuais desses editais que possam garantir a execução por parte dos fornecedores nesses viés sustentáveis, sejam eles econômicos, sociais ou ambientais. Então, essa capacitação ela é essencial. Também precisamos trabalhar o ponto de vista da governança, né, da administração pública, porque eu costumo dizer que a sustentabilidade ela é mais do que um princípio, né? Ela é algo que precisa... não podemos exigir a sustentabilidade apenas do ponto de vista operacional, de quem está fazendo o processo. Ela tem que ser enxergada de cima para baixo, ou seja, é um compromisso da alta administração, né, de pensar o fazer e o acontecer público do ponto de vista da sustentabilidade, e isso vai descendo e permeando toda a estrutura da administração. Por isso ela tem que ser um princípio que também esteja incorporado, né, numa governança pública, num pensar público que esteja preocupado com o seu fazer, com seus resíduos sólidos, com os impactos que gera na sociedade, de modo que seja algo mais abrangente e holístico. Então, além da capacitação, precisamos trabalhar na governança, precisamos trabalhar em tecnologia que envolva, né, uso de inteligências artificiais, bancos de dados, que permitam uma tomada de decisão cada vez mais segura para o gestor e para aquele também que contrata e fornece bens e serviços para a administração. Como é que os tribunais de contas podem contribuir para a melhoria da infraestrutura dos municípios, a fim de que as compras públicas sustentáveis se tornem uma realidade? Eu digo isso porque a gente sabe que os municípios eles têm uma carência muito grande de pessoas especializadas, com formação, com capacitação, com qualificação, para tratar desses assuntos, né? É uma lei nova, são questões que precisam ser... merecem treinamento, merecem uma qualificação específica, e nem todos os municípios têm condições de absorver isso nesse prazo aí que foi dado e ter uma equipe capacitada para isso. O tribunal se dispõe a ajudar nesse sentido, a dar algum tipo de treinamento? Como é que a senhora enxerga isso? Com certeza. Inclusive, esse é o nosso grande desafio, né? Enquanto agentes do controle, eu acredito que, diante dessa nova legislação, todos estamos aprendendo. É uma construção que ela precisa ser coletiva, então ela não pode ser simplesmente relegada ao gestor e dito, olha, a lei está aprovada, o senhor se vire e me entregue o resultado. Eu acho que... até porque, fazendo um parêntese, o tribunal ele tem uma função que não é só punitiva, dizer você descumpriu a lei, vou te multar. Ele tem que
que preparar... É uma responsabilidade compartilhada. Isso, exatamente. Eu costumo dizer. Então, assim, claro que o Tribunal de Contas não vai e não deve, na verdade, se furtar de apurar, de responsabilizar. Sim, claro. Quando há qualquer tipo de desvio à norma. Mas o que a gente percebe, em muitos casos, não é que esse desvio é um desvio intencional. Muitas vezes ele se dá por um desconhecimento. Não é doloso, é porque não sabia. Porque a pessoa, às vezes, realmente não está preparada, não foi capacitada de forma adequada. Então, o Tribunal de Contas, além, né, de ser um tribunal que também responsabiliza, mas antes disso, ele é um tribunal que orienta. Então, cabe ao Tribunal de Contas também atuar nessa função pedagógica, orientativa, de modo a capacitar o gestor, né? Todos os tribunais de contas, eles possuem escolas de contas, inclusive... É até pertinente a gente lembrar que a nova lei de licitações e contratos, ela traz esse dever, essa obrigação aos tribunais de contas de utilizarem suas escolas de contas para capacitar e orientar o gestor na aplicação dos normativos, na aplicação daquilo que melhor assegure, né, o que nós dizemos que é o interesse público, né, sempre o interesse público nas contratações públicas. Então, os tribunais de contas, eles atuam nesse sentido, fomentando, orientando, corrigindo e, em último caso, quando todas as medidas tiverem sido superadas, aí sim, responsabilizar a quem de direito, mas não como primeira medida, mas sim como última medida. Sim, sim. Doutora Milena, foi um imenso prazer tê-la aqui, tá? E eu espero que a senhora volte outras vezes, não só para falar do artigo do livro, não só desse tema, mas de temas do Tribunal de Contas, afetos ao Tribunal de Contas, que a senhora é uma especialista nisso, que são assuntos muito interessantes e que até mesmo os advogados, às vezes, precisam ter informações sobre como funciona o Tribunal de Contas, quais são as atribuições, o público em geral, para que... e aliar tudo isso a temas como sustentabilidade e outros, né? Então, é muito importante essa participação, essa sua participação aqui, para falar desse assunto e não só desse. Então, eu espero que a senhora venha novamente, outras vezes, já está convidada, tá? Convite recebido e já prontamente aceito. Eu que agradeço esse espaço de fala. Eu acredito que o controle efetivo é aquele controle que caminha ao lado, né? Então, todas as vezes a gente fala de controle, o controle sempre gera um pouco de desconforto, né? Porque o controle é aquele ponto que tá ali a pedra no sapato, mas ele é importante também para que a gente possa garantir uma correção contínua dos trabalhos que estão sendo realizados. E eu falo que cada vez que o controle corrige, ele também automaticamente, ele também sofre uma correção no seu ponto de vista, sobre o olhar do ponto de vista do gestor. E eu acredito realmente nesse trabalho construtivo e compartilhado. Então, fico feliz de ter recebido, de ter essa oportunidade de falar um pouquinho do artigo que escrevemos, mas também me coloco à disposição para sempre que puder compartilhar também o nosso trabalho. Já está convidada. Muito obrigado, tá? Obrigada.